Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que a gente está vendo, que está caminhando, que está, na minha opinião, está indo a passos largos, que é sobre o governo mundial. E aí eu gosto sempre de analisar o que está acontecendo no mundo, observar como que as coisas estão andando e a gente contrasta com a Bíblia. Eu sempre gosto de olhar para as Escrituras, porque a gente tem visto as profecias bíblicas sendo cumpridas. Muitas delas já se cumpriram, outras ainda não, outras vão se cumprir. Mas que a única certeza que a gente tem é que vai se cumprir, que a palavra de Deus vai permanecer, todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai permanecer. Então, tudo que você vê na Bíblia, você pode ter certeza que você vai ver acontecer. Então, eu gosto de analisar a atualidade e contrastando com a Bíblia, para a gente ver como que está a humanidade e para a gente ver como que a gente vai se portar daqui para frente. Então, sobre um governo mundial. O que é que a Bíblia fala sobre o governo mundial? Primeiro, eu quero falar sobre o que a gente tem visto. Como que vai surgir esse governo mundial? O Papa Bento XVI já falou sobre isso. Quando ele, em 2009, ele fala sobre a necessidade de ter um líder político e bélico para tratar esses assuntos entre os países. O Papa Francisco, ele fez um discurso muito emocionado, né? Um discurso que fala sobre um líder mundial que precisa, para assuntos mundiais, para problemas globais, é necessário ter um líder global. Então, o que eu estou falando aqui é sobre a agenda globalista. A gente sabe que tem várias pessoas, vários poderosos espalhados pelas nações, grandes empresários que fazem parte dessa agenda globalista e que atuam para que essa agenda globalista seja instalada mesmo. Então, a gente está vendo isso acontecer. A Bíblia fala sobre um governo mundial, ela fala sobre o governo do anticristo, ou da besta, que na Apocalipse capítulo 13 vai falar sobre isso, sobre esse tempo do governo, que vai ser a união de vários reinos e reis, então, que a besta vai governar. Então, é assim, eles vão se unir e aí, dentre eles, vai surgir o mais poderoso que vai governar e os outros reis, ou a gente pode entender como governo, né, vão se sujeitar a esse líder. E aí o texto vai falar que esse líder, o governo da besta, o anticristo, ele vai ter autoridade sobre toda língua, povo, tribo e nação. Isso, o que é que a gente pode entender? É um líder que vai governar, vai ter autoridade sobre o mundo todo, sobre povo, tribo, língua e nação. Então, ele vai governar sobre o mundo todo. Então, a gente vê que a gente tem caminhado para o cumprimento dessa profecia, não é? E aí, por isso que eu acho que tudo isso que a gente está passando é apenas um ensaio. Essa pandemia, crises, né, financeiras, crises sanitárias nos países. Tudo isso é um teste para levar o povo à exaustão, levar o povo a querer mesmo um Salvador, aquele que vai vir para organizar, para pôr em ordem todas as coisas. Porque só assim que as pessoas, que os governos, os países vão aceitar um líder. Porque cada país tem a sua lei, cada país tem a sua particularidade, não é? Como que todos vão ficar e aceitar um líder que vai dominar todos eles? Por causa das epidemias, da miséria, da fome, que a Bíblia já fala
no princípio das dores. Quando Jesus fala que quando vocês verem essas coisas, entendo que vocês estão vendo o início das dores. É como aquela mulher que está grávida e vai dar à luz. Então, ela está em trabalho de parto. Então, isso tudo, a gente sabe que é o início, que é o prenúncio das dores. Quando a mulher entrou em trabalho de parto. E a gente não sabe a hora certa, mas a gente sabe que já começou. Então, veio essa epidemia, e aí está trazendo tantas crises, né? Vários países já estão quebrando, então vai vir mesmo fome, miséria. Mas isso é um ensaio, porque eu creio, né, que ainda não chegou a hora disso, mas é um ensaio e estamos caminhando para isso, porque diante dessa crise toda a gente vê líderes mundiais se levantando, grandes líderes de vários países se levantando para pedir um líder global. Então a gente viu o Papa falando sobre isso. Agora, mês passado, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra falou sobre isso também, que é necessário um líder político global. E aí a gente vai destrinchando, vai interpretando e olhando para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que o governo da besta ele vai dominar sobre toda a terra, não é? E ele vai ter autoridade e vai vir depois de pragas, de terremotos, de fomes, né? De misérias, doenças, epidemias. Então, assim, depois que esse caos mesmo foi instalado, e aí vai surgir esse líder que vai prometer a paz mundial, que vai conseguir colocar os países ali numa situação em equilíbrio, e aí que vai começar esse governo. Então, até lá, o discurso é bem manso, até lá o discurso em prol de um bem maior. A gente está vendo um ensaio também sobre cada vez mais as nossas liberdades sendo restringidas em prol de um bem maior. Não é? A gente não tem visto isso? Toque de recolher, abuso de autoridade, não é? Assim, tá uma loucura em prol de um bem maior, em prol da sua saúde. Olha, vamos fazer isso, mas em prol da sua segurança. Então, tudo isso está caminhando para algo comum, um governo comum. E o que eu achei mais interessante foi no discurso do Papa, que ele fala que a globalização não é má, a globalização é algo bom. A globalização vai tirar as riquezas, no sentido de que a riqueza está mal distribuída no mundo, né? Então, ele fala sobre a globalização que vai destruir a riqueza e a particularidade de cada pessoa e de cada povo. Por exemplo, em prol da paz mundial, eu vou abrir mão da minha particularidade como indivíduo. Aquele país vai abrir mão da sua particularidade como cultura, como tribo, como raça. Então, tudo isso tem caminhado para ser algo comum. Olha, a gente tem visto a tendência do ecumenismo, não é? Aquela junção de todas as religiões em prol da paz mundial, e todo mundo viver em harmonia, não é? Então, assim, isso vai tirando as liberdades, vai tirando a individualidade de cada um. Tudo isso faz parte da agenda global, o ecumenismo, esse sistema político totalitário, para deixar todo mundo igual. Então, tudo isso faz parte mesmo dessa agenda global. Eu não estou falando aqui que isso aí é assim mesmo que vai acontecer, faz parte, então aceita porque é assim mesmo. Não, não é isso que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que antes que venha o anticristo, ele só não foi manifestado ainda, ele só não surgiu ainda, porque existe aquele que impede para que ele apareça. Existe. Quem é aquele que impede? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está atuando na terra através das nossas vidas, da vida daqueles que têm Jesus, que recebeu o Espírito Santo de Deus. As igrejas ainda estão aqui.
Então, antes disso tudo acontecer, vai vir esses rumores de guerras, tudo isso é o início das dores, mas depois a igreja vai ser retirada. Segunda carta aos Tessalonicenses fala sobre isso. Quando for retirado aquele que impede o avanço desse governo, quando for retirado aquele que impede, todas essas coisas vão acontecer. Então, é algo assim, como um dominó, um efeito dominó. Quando acontecer isso, as peças vão caindo, e aí a gente vai vendo as coisas se encaixando. Quando é que isso vai acontecer? Quando aquele que for resistência for retirado. Quando o Espírito Santo for retirado. E quando é isso? Quando vier o arrebatamento. Então, nós estamos na era, se podemos falar assim, nós estamos na era, né, nesse período de tempo da igreja ainda sobre a terra. Nós, como corpo de Cristo, nós somos a resistência para que tudo isso aconteça. E a Bíblia diz que ninguém, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Isso significa o quê? Que a igreja precisa correr, precisa avançar, precisa invadir mesmo, tomar território. A igreja não pode ficar acuada, com medo, parada e vendo tudo isso acontecendo. Nós ainda estamos aqui, somos resistência a todo esse governo, a toda essa forma de globalismo. Por quê? Porque sabemos que durante esse tempo muitos ainda serão salvos. Durante esse tempo, muitos ainda terão a sua visão mesmo aberta para entender essas questões espirituais, para receberem a salvação e serem arrebatados também e encontrar com Jesus nos ares. Então, meu querido, a minha palavra para você que é cristão, para você que já recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a minha palavra para você é: não tenha medo, não fique acuado, você é resistência, você precisa avançar sobre as trevas, porque ninguém vai poder prevalecer aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E a minha palavra para você que não está entendendo nada, chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, a minha palavra para você é que olha o que está acontecendo, olha ao seu redor, olha o avanço dessas políticas, olha o avanço disso tudo que tem acontecido e olha para a Bíblia. E você vai ver que tudo está se encaixando. Então, eu acho que é um tempo, não tem um tempo mais propício para as pessoas entenderem a Bíblia, para as pessoas verem com seus próprios olhos as profecias acontecendo e crerem no seu coração e receberem a salvação para a sua vida. Porque enquanto você estiver aqui na terra, você vai abundar a graça de Deus. Deus está com você, não precisa você ter medo com relação a nenhuma má notícia, porque Deus está com você, você vai crescer, vai avançar, você pode conquistar os seus sonhos e fazer a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós estamos vendo o início das dores, mas ainda não é o fim, e nós temos a alegria do Senhor conosco. Nós precisamos tomar posse dessa palavra para que a gente avance em todas as áreas da nossa vida, para que a gente avance, o reino de Deus avance. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa noção de pertencimento como cidadão dos céus e da sua função como um representante desse reino aqui na terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: venha a nós o teu reino. Então, nós vamos trazer o reino de Deus para a terra. O que é que isso significa? Avançar contra toda essa agenda maligna que traz engano e que traz perdição para as pessoas. Nós vamos avançar. E eu conto com você, peço que você compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas. Peço que você me ajude nesse canal para que o avanço, o alcance, né, do canal, o YouTube abra para mais pessoas assistirem. Então, clica, curte aí, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e fica ligado.
Fica atento, é tempo de estarmos sóbrios, vigilantes. Se liga na palavra de Deus e veja tudo que está acontecendo ao seu redor e se prepara. Porque quando a gente tem a instrução e o amor, a gente não tem espaço para medo. Porque Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só tem medo aquele que não conhece, aquele que está sendo manipulado pelo medo e não entende a verdade. E o meu desejo aqui é que mais pessoas vejam essa verdade e sejam libertas de todo medo. Deus abençoe sua vida, sua casa, te guarde, te proteja de todo mal, desse vírus, dessa praga, e abençoe todos a sua família, em nome de Jesus.